que a Bíblia esconde em silêncio? Essa é uma pergunta que quase ninguém faz, mas que muda tudo quando você começa a perceber os detalhes. A Bíblia é o livro mais lido da história, traduzido para centenas de idiomas, estudado por séculos. E mesmo assim, existem verdades profundas que passam despercebidas pela maioria das pessoas. Não porque Deus quis esconder por mal, mas porque nem todo segredo é revelado de forma direta. Alguns são percebidos apenas por quem lê com o coração atento. Muita gente acha que se algo é importante, a Bíblia vai gritar, vai repetir, vai explicar claramente. Mas não é assim que Deus sempre trabalha. Muitas vezes ele fala no silêncio, nos detalhes, nas entrelinhas. Jesus mesmo fazia isso. Ele ensinava por parábolas, falava coisas profundas de maneira simples, sabendo que nem todos entenderiam. Quando os discípulos perguntavam por que ele não falava claramente, a resposta era direta. Nem todos estavam prontos para ouvir. Esse é o primeiro ponto que poucos percebem. Deus revela conforme a maturidade espiritual de quem busca. Ao longo da Bíblia, existem histórias curtas, frases simples, palavras aparentemente comuns, que carregam significados enormes. Mas quem lê com pressa passa direto. Quem lê apenas por obrigação não percebe. Quem lê sem silêncio interior não enxerga. Um exemplo claro está no modo como Deus responde muitas orações. Nem sempre ele responde com palavras. Muitas vezes ele responde com processos. E isso está escrito, mas não explicado. Quantas pessoas leem sobre personagens bíblicos que esperaram anos, décadas e acham que foi coincidência? Não foi. Era Deus agindo no tempo certo, ensinando algo que só o silêncio poderia ensinar. Outro segredo pouco percebido é que a Bíblia fala muito mais sobre transformação interior do que sobre mudanças externas. As pessoas procuram respostas rápidas, soluções imediatas, milagres visíveis. Mas Deus, na maioria das vezes, começa mudando o coração antes de mudar a situação. Isso está lá, escrito, mas não gritado. Quando Elias espera por Deus, não é no vento forte, não é no terremoto, não é no fogo, é no sussurro suave. Esse detalhe é pequeno no texto, mas gigante no significado. Deus não estava ausente, ele estava silencioso. A Bíblia também mostra que o silêncio de Deus nunca é vazio. Quando ele parece não falar, algo está sendo construído. Fé, paciência, confiança, dependência. Outro ponto que muitos ignoram é que Deus nem sempre responde da forma que esperamos, porque ele vê o fim da história. Nós vemos apenas o capítulo atual, e a Bíblia deixa isso claro repetidas vezes. Mas poucos conectam as histórias. Abraão esperou, José sofreu, Davi foi perseguido, Jó perdeu tudo. Todos eles viveram períodos de silêncio, e em nenhum desses casos Deus havia abandonado alguém. Pelo contrário, ele estava preparando algo maior. Pense, por exemplo, em alguém que hoje perde o emprego. Ora, busca, se esforça, mas a resposta não vem. O que parece ser um silêncio de meses pode ser, na verdade, um tempo de preparo. Um convite forçado a desenvolver novas habilidades, a reavaliar prioridades ou a fortalecer a fé de uma maneira que um emprego estável jamais permitiria. A Bíblia não esconde isso, mas também não explica de forma direta. Ela mostra e espera que a gente perceba. Existe um segredo ainda mais profundo. Deus fala mais através do que ele permite do que através do que ele evita. Muitas vezes o que nos quebra é o que nos forma. O que dói é o que amadurece. O que parece atraso é preparo. Quando você entende isso, a leitura da Bíblia muda completamente. Você para de procurar apenas respostas prontas e começa a perceber princípios eternos. A verdade é que Deus nunca esteve em silêncio total. Nós é que nem sempre estamos em posição de ouvir. Vivemos apressados, ansiosos, distraídos. E Deus fala com quem aprende a silenciar por dentro. Esse é um dos maiores segredos escondidos na Bíblia. Deus se revela no silêncio tanto quanto na palavra escrita. Quando você entende isso, sua fé amadurece. Você para de se desesperar quando não há resposta imediata. Para de achar que Deus se afastou. Para de confundir silêncio com abandono. Porque o silêncio de Deus é, muitas vezes, um convite para um nível mais profundo de relacionamento. Se você sente que Deus está em silêncio na sua vida, talvez Ele esteja te chamando para ouvir de outra forma, para confiar mais, para depender menos das circunstâncias e mais da presença. A Bíblia não esconde isso por acaso. Ela convida quem lê a ir além da superfície. A verdade está ali, mas só enxerga quem desacelera, quem busca, quem permanece. E talvez hoje, esse silêncio que você vive não seja o fim de nada. Talvez seja o começo de algo que você ainda não consegue entender. Mas Deus continua falando.
mesmo quando parece não dizer uma palavra.